No mês de maio, é celebrado o aniversário de 43 anos do Estádio Castelão. Esta arquibancada coleciona momentos inesquecíveis e que vão ser contados hoje no Curioso do Esporte. Em maio de 1982, o Gigante do Outeiro da Cruz foi inaugurado, na partida entre Maranhão Atlético e Sampaio Corrêa. 4 dias depois, foi a vez da seleção brasileira vencer Portugal por 3-1, com gols de Júnior, Éder e Zico. E nós tivemos a felicidade de estar presente desde as 9 horas da manhã. Acredito eu, o primeiro repórter a falar do Castelão. E naquela época, realmente, nós tínhamos uma competição muito grande entre as emissoras AM e nós prestávamos nosso serviço na Rádio Ribamar. A famosa equipe 1180, uma equipe numa rádio pequena e que todos os meses tinha a história do Ibope, pesquisa de opinião pública, e todos os meses Fontinelli ao Esporte ganhava da poderosa rádio e TV difusora. Olha só, a Rádio Ribamar, uma rádio pequena, tá certo? Ganhando sempre na área de esporte. E naquela ocasião, 9 horas da manhã, nós já estávamos falando do Castelão. E que satisfação a minha de ser chamado por Moreira Serra, que foi um grande jornalista, não sei se você já ouviu falar esse nome, tá certo? Mas era o nosso diretor de jornalismo da Rádio Ribamar. Então, o jornalismo com a equipe de esporte se juntavam sempre quando tinha um grande evento. E esse evento chamou a atenção de todo mundo. Então nós começamos a falar aqui a partir de 9 horas da manhã. Tivemos um torneio só com os clubes do estado, da capital, né? No caso, Sampaio, Moto, Maranhão e o Expressinho, né? Esse torneio foi vencido pela equipe do Sampaio, já que o Expressinho eliminou o Moto e o Sampaio eliminou o Maranhão, né? E, de repente, nessa decisão, o Sampaio Corrêa foi o campeão do torneio João Castelo, da inauguração do estádio. Foi cobrado um preço simbólico e nós tivemos aqui 65 mil pessoas assistindo esse torneio inaugural do Castelão. Logo no dia 5, né, seguinte de maio, 5 de maio, nós tivemos a presença pela primeira vez da seleção brasileira jogando aqui no estádio Castelão e vencemos da equipe de Portugal por 3-1. A construção do estádio foi uma necessidade por causa da alta demanda de público nos jogos do Nhozinho Santos. Com o futebol em ascensão, o estádio precisava de um palco à altura do nível de suas partidas. O estádio do Castelão faz parte de um grupo de obras que foram feitas aqui nesse local onde nós estamos. No governo do João Castelo, ele teve a felicidade, até por necessidade que o povo clamava pelo espaço digno, um espaço melhor para assistir às nossas competições esportivas, veio a ideia da criação da Secretaria de Esporte do Estado do Maranhão, tá certo? E dentro desse projeto tinha a necessidade de se ter um campo de futebol, um estádio de futebol. Nesse projeto, né, que durou mais ou menos uns 5 anos para que fosse definido o espaço ideal para a construção desse complexo esportivo, já que tinha a ideia de ser feito lá no Bacanga, como nenhum outro espaço na zona rural, e de repente alguém deu a ideia, por que não aqui no Outeiro da Cruz? Então foi pego esse espaço aqui, adquirido da APAI, Associação dos profissionais que trabalham com os deficientes, né? E o Estado comprou essa gleba de terreno aqui, e aqui foi construído o Castelão. Em 43 anos, o Castelão somou diversas histórias marcantes, de rebaixamentos a títulos, que ficaram marcados na memória do torcedor. Jogos que serão lembrados por muitos anos e ajudaram a construir a identidade do futebol maranhense. A conquista do Sampaio Corrêa do Campeonato Brasileiro da Série C
em 1997, com 65 mil pessoas pagando ingresso, porque naquela época o torcedor realmente comparecia ao estádio. Tivemos aqui a presença do Santos jogando com o Sampaio, com 95 mil pessoas, tá a placa ali registrando esse fato. A seleção do Brasil jogando com o Iugoslávia 2 dias antes, com um público também excelente. E por que não dizer o jogo de Sampaio e Moto aqui com 73 mil pessoas? Manel, isso é um absurdo? Não. Porque a capacidade do estádio era de 75 mil pessoas, e tinha um projeto chamado Nota na Mão, onde o torcedor trocava as suas notas fiscais por ingresso e gostava de realmente estar no Estádio Castelão. Quem viveu, não esquece, e quer contar a história para as futuras gerações. Que o Castelão possa ser um símbolo da força do esporte no Maranhão, como eterna casa do futebol local. Ele representa tudo, tá entendendo? Infelizmente, nós vivemos um momento muito ruim para o nosso futebol, com a decadência, com a caída principalmente do nosso representante durante esses 18 anos, podemos dizer, 18 anos de Sampaio Corrêa, de Campeonato Brasileiro, de Copa de Brasil, e de repente nós estarmos aonde a gente começou lá na última série, tá certo, do Campeonato Brasileiro. É muito desgastante para a gente, prejudicial ao futebol. Então nós precisamos ter uma reação de imediato, que a gente tenha um clube, pelo menos um na Série C do próximo ano, já será um grande avanço, né? Porque a situação realmente que nós chegamos depois desses anos todinho, de Sampaio batendo na trave, para mim, em 2 oportunidades. A primeira foi em 2015, o Sampaio Corrêa chegou na 8ª colocação, mas tinha condições, né? E quem gosta de futebol e que sabe e que vivencia isso como eu durante esse período todo, a gente tomou conhecimento que um pouco mais de incentivo, né, o Sampaio Corrêa subiria em 2015, né? E pior foi em 2022, quando nós chegamos à 5ª colocação, gente. Não é possível, quer dizer, o Sampaio Corrêa era o 25º clube do Brasil, porque os 20 primeiros estavam na Série A e o Sampaio era o 5º. De repente, nós chegamos nessa situação que vivenciamos hoje.